Abra aí a sua Bíblia em Isaías 43, 18 e 19. Deixa Deus trabalhar na sua vida. O título dessa mensagem é Chamados para o Novo. Glória a Deus. Isaías 43, 18 e 19. Todos acharam? Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor nos encontrou, e por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, na igreja, Senhor Deus, para te louvar, para engrandecer, para, Senhor Deus, receber do Senhor a instrução para as nossas vidas, Senhor. Então, nesta hora, fala, Senhor Deus, com cada um de nós no detalhe, Senhor. Eu não consigo chegar, Senhor Deus, tão longe, mas eu sei que o Teu Espírito Santo, que convence, Senhor Deus, Ele pode, Senhor Deus, adentrar, Senhor Deus, lugares, Senhor Deus, inimagináveis por nós, ó Senhor Deus, e ir trabalhando em cada vida, Senhor. É o que eu te peço, Senhor Deus, nesta manhã aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Chamados para o novo. Viver com Jesus, andar com Jesus, é sempre uma novidade de vida. E assim que quando nós conhecemos a Jesus, a própria palavra diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então isso nos dá a condição de pensar sempre que vai acontecer algo novo, né? Você já não perguntou, já não pediu para Deus: Senhor, como o Senhor vai se manifestar hoje? Como que o Senhor vai falar hoje? De alguma forma, Senhor Deus, fala comigo. Por quê? Porque isso é o novo de Deus. Nós esperamos algo novo. Um dia no monte, orando, e aí eu falei: Senhor Deus, por que o Senhor não toca em mim? Mas de verdade, assim. Toca em mim, de verdade. Como se fosse um dedo, uma mão. E aí eu estava orando e senti um empurrão, assim. E era um empurrão igual, tinha um irmão da igreja que fazia igualzinho. Eu pensei que era ele. E ele me empurrou assim. E aí que como eu pensei que era ele, eu demorei um pouco. Quando eu olhei, não tinha ninguém nem perto de mim. Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Então nós pedimos para Ele uma direção. Por que nós pedimos uma direção? Para algo novo, né? Nós pedimos para Ele nos dar um caminho, Senhor. Quer dizer, para conquistar algo novo, para viver coisas novas. Nós ansiamos por uma oração respondida, porque uma oração respondida também é um novo de Deus para nós. Não é assim? Nós pedimos algo e essa coisa acontece. Nós estamos vivendo o novo de Deus. Mas tem algumas coisas que às vezes nos atrapalham. Lá em João 11 conta a história de Lázaro, Maria e Marta. Lázaro estava à beira da morte, mandaram chamar Jesus. Jesus, ele espera para chegar, ele chega 4 dias depois, lá naquela cidade de Betânia. E aí, diz os teólogos que ele chegou 4 dias depois, porque até o 3º dia, havia assim, um misticismo ali, que a alma poderia voltar para o corpo. Então Jesus, para não dividir a glória dele com ninguém, falou: eu vou chegar no 4º dia e vou fazer do jeito que eu tenho que fazer, e acabou. Ele não abandonou Lázaro. Mas, então, naquele momento ali de tristeza, Jesus chegou e a palavra garante ali, diz que ele estava triste, e ele manda tirarem a pedra do sepulcro. Aí, Marta já disse assim: já cheira mal. Senhor Deus, já cheira mal. Jesus, ele já cheira mal. E aí, a retirada da pedra era algo novo que Jesus estava fazendo. Não era algo novo? Eles estavam chorando a morte de alguém. Jesus então manda que eles tirem a pedra. E Marta, ela já intervém ali. Já cheira mal, Senhor, já cheira mal.
Deixa isso para lá. Quantas vezes nós não fazemos dessa mesma forma? Jesus está colocando algo novo nas nossas vidas, mas nós falamos, já cheira mal, Senhor. Deixa isso para lá. Às vezes nós reclamamos de coisas da escola, do trabalho, de muitas coisas. Mas aí Jesus vai lá tirar a pedra, manda tirar a pedra. Não, Senhor, tá bom, vou ficar aqui mesmo reclamando. Vou ficar aqui chorando na minha tristeza. Às vezes, nós nos sentamos no lugar que pertence a Jesus. O trono é dele. Mas nós nos colocamos no lugar dele para dizer, faz assim, Jesus. Não, assim eu não quero, eu quero de outro jeito. Jesus, ele nos leva ao extremo. Quando eles estavam no barquinho e veio uma grande tempestade, o que Jesus estava fazendo? Ele estava dormindo. E aí um gritou lá no barco, não te importa que morramos? Eles estavam prestes a viver o novo de Jesus. Jesus queria dar uma lição para eles, aprender a confiar em meio à tempestade. Mas a preocupação, não te importa, Jesus, que morramos aqui? Então, de alguma forma ou de outra, nós queremos o novo, mas quando o novo ele chega à porta, muitas vezes nós deixamos o novo, temos medo. Nós cantamos hoje 2 louvores falando sobre medo, para nós não termos medo, para Jesus, Deus me tira o medo. Aí o medo vem, a gente deixa o novo, aquilo para onde Jesus quer nos levar, e voltamos para a mesmice das nossas vidas, quando Jesus tem tantas coisas a nos dar, tantos caminhos a nos levar, tantas coisas para fazer através das nossas vidas. E assim, nós falhamos. Abraão, o pai da fé, se ele era o pai da fé, imagina nós, né, irmão? Eu fico olhando, quando eu encontrar Abraão lá no céu, eu falar, rapaz, quando ele levou o filho no altar ali, fez o altar ali no filho, eu falei, esse homem confia mesmo em Deus. Mas até Abraão, até ele quis se colocar no trono de Deus. Não que ele quis usurpar o lugar de Deus, mas naquilo que ele queria decidir para a própria vida. Eu que quero decidir o que eu quero. Olha, vou ler aqui, Gênesis 17, do 15 ao 17. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E aí, no 18. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Irmãos, em Gênesis 15, Deus chamou Abraão para fora da tenda e falou, vem aqui, Abraão. Ele não tinha filho. Vem aqui, Abraão. Está vendo as estrelas aqui? Vê se você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Diante de uma grande promessa. E Deus foi trabalhando na vida de Abraão. E aqui Deus continua falando com Abraão. E Abraão continua não entendendo. Ele quer que Ismael, se ele tem uma promessa de outro com Sara, ele quer que Ismael suceda ao trono dele, o lugar dele, lá como o chefe que ele era. E assim nós fazemos também. Se Abraão, que era o pai da fé, fez, eu não imagino, não quero nem contar para vocês o que eu já fiz. Vai ficar ruim. Mas você nota, irmãos, que a gente quer o novo, que a gente fala, Senhor, faz coisas novas, eu quero viver o novo, eu quero realizar grandes coisas. Aí o Senhor fala, então vem. Aí nós não vamos. Aí nós não acreditamos. Aí nós ficamos na mesmice. Aí passa-se anos. E aí, quando chegamos em certa idade, a gente cai, Fala, mas se eu tivesse feito aquilo, naquele tempo,
eu estaria vivendo outras coisas hoje. Se eu tivesse plantado aquela semente naquele tempo, hoje eu estava com fruto e sombra da árvore. Mas nós não plantamos, nós continuamos a vida. Porque uma coisa, irmãos, do ser humano, é muito mais fácil reclamar do que viver o novo. Eu reclamo e me prostro e fico quieto. Já não vai acontecer nada, então tá bom para mim, parece que eu só quero reclamar mesmo. Mas muitas vezes Deus está nos empurrando para uma nova história. Você já percebeu alguma coisa assim na sua vida? Deus te empurrando para você viver coisas novas. A palavra está dizendo nesta manhã que Deus está nos empurrando a viver coisas novas, igreja. Talvez como igreja ou um desafio pessoal nosso. Você não veio nesta manhã aqui à toa. Você veio aqui, Deus está falando conosco. Deus muitas vezes está nos empurrando para uma nova história. Viva essa nova história na presença de Deus. Ele te tira o medo. Nós cantamos, me tira o medo. Aí semana que vem nós estamos com medo de novo. Me tira o medo de novo, mas todo dia nós vamos pedir para Ele nos tirar o medo, quando muitas vezes é só a gente dar o primeiro passo, porque nós lemos aqui que Ele cuida. Ele cuida. No medo lá dos discípulos, não te importa que morramos. Jesus estava bem tranquilo lá, porque Ele tem controle de toda e qualquer situação. Você não vai morrer antes da hora, não vai acontecer nada antes da hora. Mas uma decisão que você toma hoje vai influenciar você, sua família, sua igreja e todos ao seu redor. Você já pensou nisso? Deus está te empurrando. Deus está me empurrando para o novo. E ele diz aqui, no 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu já citei no começo aqui que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, nós precisamos muitas vezes quebrar aquilo que nós fomos no passado, quando não conhecíamos Jesus, ou talvez muitos aqui nasceram já num lar cristão, mas mesmo assim, precisa tomar uma decisão de ter uma vida transformada. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. O jeito de viver, de pensar, de agir, de sonhar, todos os projetos que nós temos, é tudo para Jesus. É o novo com Jesus. Se o velho estava ruim, agora eu quero o novo com Jesus. Muitas vezes é assim, eu já vi muitos relatos, pessoas que nasceram na igreja, aprenderam a engatinhar na igreja, deram os primeiros passos dos bancos da igreja, nas cadeiras, andando, não é assim? Muitas pessoas são assim, mas de fato precisa encontrar com Jesus para ter uma vida nova. Quem encontra com Jesus marca o antes e o depois. A nossa divisão aqui do nosso calendário ele é antes e depois de Cristo, mas as nossas vidas também são marcadas pelo antes e depois de Cristo. Então, Ele está nos chamando para viver coisas novas. Em Mateus 9:17 diz assim, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Quem quer viver novo, tem que mudar a cabeça. Tem que estar preparado para viver o novo. Aqui, Jesus ele trabalha com muitas parábolas. Ele conta muitas coisas para que as pessoas pudessem associar as coisas normais da vida às coisas maiores e espirituais. Então, quando nós vemos isso aqui, às vezes nós pedimos algo novo, mas às vezes a nossa estrutura, e não do nosso corpo físico, mas a nossa estrutura espiritual, ela já está assim, corroída já. Se pôr vinho novo, o que vai acontecer? O vinho novo ele fermenta. E quando ele fermentar aquele couro velho daquela vasilha, ele vai estourar aquilo. Então nós queremos viver o novo, aí Jesus olha assim e fala, não posso. Se eu derramar muito, explode. Vai explodir o irmão.
Então nós precisamos mudar, irmãos. E a renovação e o novo, ele começa em um chamado do Senhor e ele começa mudando a nossa mente. Começa mudando. Nós podemos resistir. A palavra de Deus diz que as pessoas resistiam ao Espírito Santo. E nós podemos resistir e não viver. Mas eu quero falar para você que viver uma vida de mesmice, ela é muito ruim. Às vezes a gente reclama, tem tanta coisa para fazer, isso e aquilo, e às vezes eu falo, não, eu tenho muita coisa para fazer, mas às vezes eu dou graças a Deus, falo, ainda bem que eu tenho bastante coisa para fazer. Pensou uma vida sem nada para fazer, sem algum lugar para ir, sem amigos para conversar, sem nada, sem ninguém que precise do seu trabalho? Deus está nos chamando para o novo. Eu não quero falar aqui de pessoas novas e velhas. Não é isso que eu estou falando. As gerações são importantes. Se fosse uma geração só de velhos na igreja, idosos, a igreja ia ficar murchinha, não ia? Não ia ter aquele negócio da juventude. Mas e se fosse só juventude também? Aí não tem freio. Precisa de alguém para pôr o pé no freio. Fala, calma gente, calma. Aí um impulsiona o outro. O jovem quer correr e às vezes tem que segurar. Agora o velho não consegue correr e o jovem está empurrando. Vamos para frente. É assim, as gerações são boas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da nossa estrutura para receber o novo. E eu creio que Deus está falando no seu coração. Talvez nas suas orações você fala, Senhor Deus, faz coisa nova. Aí Deus fala, vem, você não está enxergando não o que eu estou fazendo? E a gente está parado lá, prostrado, e não faz nada. E a gente muitas vezes se lembra muito do passado. E eu não estou falando que é mal se lembrar do passado. É importante se lembrar. Porque o que nós já vivemos serve de experiência para o futuro. Às vezes nós lembramos daquele carro que deu um trabalho danado para nós, não é assim? Falando, meu Deus, antes eu não tivesse comprado aquele carro. Antes eu não tivesse entrado naquela empresa para trabalhar. Eu saí de uma para trabalhar pensando que lá era melhor. E aí foi pior ainda. Serve de experiência, não é assim? Nós vamos crescendo. Né? Aquela casa que eu morava. Aquela vizinho, o vizinho que era uma bênção. Ou se não, aquele vizinho que era um endemoniado, que atrapalhava tudo que a gente ia fazer. Não era assim? Tudo isso serve de história. Eu não estou falando aqui, né, para nós morarmos lá no passado. Nós precisamos lembrar do passado para que nós possamos viver melhor no dia de hoje. A palavra de Deus não está falando apague o seu passado. Nós não devemos apagar, não tem como apagar. Nós vamos se lembrar e isso é muito importante. Dá para viver em outro tempo que não seja agora? Dá para viver? De Volta para o Futuro é legal, né? Eu já assisti os 3 lá. Eu gosto desse negócio de vai para o futuro e volta para o passado, né? E vai. Todas essas histórias mexem com a gente. Mas, fisicamente, nós só podemos estar aqui, todos nós que estamos aqui, nesta hora, neste tempo. Não tem como. Mas a nossa mente, ela pode viver lá no passado. O corpo está aqui, a mente está lá, longe daqui, vivendo no passado. Viver no passado traz comodidade, muita comodidade. Não tem desafios, está tranquilo, estou vivendo lá, eu já sei como funciona, está tudo certo. Mas também traz desesperança. Um crente sem esperança alguma, não precisa exercitar a esperança, não precisa esperar nada de Deus, porque está ali, vida pacata, quietinho, comodidade. Viver no passado, vive uma história já contada. Quando eu namorava com a Mariazinha. Irmãos, a Mariazinha já ficou lá atrás, irmãos, já casou com outra. Apaga, né, o Facebook da Mariazinha, apaga o Instagram da Mariazinha, o contato dela, ela não faz mais parte do hoje. Eu fiquei alocado em uma empresa
E o rapaz ficava todo dia que eu ia lá, ele falava da empresa que ele trabalhou 20 anos atrás. Ele trabalhava numa empresa melhor, a vida dele era boa. E ele estava lá no passado, naquele tempo, e o vale, não sei o quê, e a festa do final de ano, era tudo que não tinha tanto valor assim. Ai, como era bom. O povo do Egito, o povo que saiu do Egito também não era assim, ai, os pepinos lá do Egito, ai, como era bom. Mas eles não contavam da chicotada que eles tomavam, não, né? Eles não contavam. Deus está falando, vem para o novo, eu estou com vocês. Não, lá no Egito que era bom. E às vezes, irmãos, nós falamos de um povo assim e nós fazemos igual ou pior. Analisa a sua vida. A minha já entrei em análise, porque eu tive que preparar isso aqui, né, a mensagem, então eu já entrei analisando a minha. Mas analisa a sua. Também não podemos viver no amanhã, porque viver no amanhã traz ansiedade também. Não é verdade? Quem quer viver amanhã, será que eu vou, será que não sei, só vive no será, e vai trazer uma certa ansiedade. Mas Josué 3:5 diz assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. O que é o hoje de Josué quando ele falou essa palavra? O hoje é se santifica. Por quê? Porque amanhã, porque você se santificou hoje, amanhã Deus vai fazer coisas novas e maravilhosas e você vai ter uma história para contar. Glória a Deus. Deus está agora te chamando a nossa geração para viver o hoje, igreja. Se eu pudesse, que nem eu entrar naquele carro lá no DeLorean, De Volta para o Futuro, eu ia viajar uns anos na frente para saber como é que ia estar a Brasce. Você não ia? Como é que vai estar a Brasce? Como é que vai estar as coisas lá? Né? Coisas que nos interessam. Que legal. Um dia alguém tomou essa decisão, olha aqui. Aí depois você voltava para o passado e via que a pessoa estava fazendo aquilo. Você falou, deu certo. Deu tudo certo. Igreja, vamos viver coisas novas. Não vivam no passado, diz 43:18 de Isaías. Não vivam. Não se lembre, não vivam no passado, não apague o passado, mas não viva lá. Lá já passou, é só história. Nós precisamos viver o hoje, o agora, porque é agora que as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Glória a Deus. No 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Coisas novas vêm chegando. Amém? Você crê? Está comigo? Coisas novas estão chegando. Você pediu por coisas novas. A história nos mostra, quando Deus tirou o povo do Egito, e Deus, para cuidar do povo, não levou o povo por um caminho que seria até mais fácil, mas por causa da guerra, ele falou, esse povo vai voltar correndo para o Egito. Eu vou levar ele por outro caminho. Você que está lendo o Êxodo aí, que nós estamos terminando aí, né? E eles levaram, e Deus levou Moisés por outro caminho para o povo não se perder. Chegou lá diante de toda aquela situação, os cavaleiros vindo, o exército imenso de Faraó, o povo de Deus, um povo surrado por causa do esgotamento físico, de tanto que eles trabalhavam. Um povo que não tinha armas de guerra, um povo que não tinha nada para lutar. E Deus então fala para Moisés, estende o seu bordão, e a água se abriu. Fez uma parede de um lado, uma parede do outro. Aí nós falamos, ficou naquele tempo? Isso só acontece lá, porque muitas vezes isso que nós imaginamos e não vivemos o novo. Isso é história é só história da Bíblia, aconteceu lá, mas não vai acontecer comigo não. Mas Deus, na vida de Josué, depois disso que eu li, que é santifiquem, que amanhã, Deus vai fazer grandes coisas no meio de vocês. Diz a palavra que eles tinham que cruzar o Rio Jordão. E o Rio Jordão, diz a palavra ali, que na época que eles estavam ali, as ribanceiras do rio estavam tudo tomadas, então o rio estava alto.
Nós temos que entender que quando nós falamos de uma travessia, existem pessoas idosas, pessoas doentes, existem crianças de colo, existem animais. Às vezes você fala, eu passo na boa, mas e o outro lá? Vamos supor que tem um cadeirante lá, alguém que não conseguisse andar, há um cego, há pessoas de tudo que é jeito. E diz a Bíblia que os sacerdotes foram primeiro levando a arca, e quando eles pisaram na margem do rio, o rio descendo, fez uma parede. De fato que escoou toda aquela água do rio. Depois você lê Josué 3, desculpa. E aí você vai ver que fez uma parede e o rio até foi embora, acabou a água ali. Porque Deus parou o Rio Jordão. Aí você fala, a história não se repete, ele abriu o mar. Não, ele repetiu de uma outra forma, mas Deus fez a mesma coisa. Fez uma parede e diz que eles passaram. Quando os sacerdotes saíram da água com a arca, continuou o rio. Por que Deus, que não mudou, não pode fazer isso hoje? Sempre nós vamos arrumar um jeito de dar uma desculpa para Deus, para não viver o novo. Nós temos várias histórias. Na Bíblia nos conta de algumas multiplicações de pães. Não é assim? Eu não sei se todos sabem, mas lá no Antigo Testamento também teve uma multiplicação de pães. Em segundo livro dos Reis, eu vou ler aqui 3 versículos, para te contar da primeira multiplicação de pães. Diz assim, ó: veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Antigo Testamento. A primeira coisa, olha, quem não queria ser o servo de Eliseu, hein? Eliseu, andar com Eliseu, que andou com Elias. Irmãos, é uma bênção. Mas a dúvida nas nossas cabeças, ela sempre vem. Está mandando servir, mas vai dar? E aí Eliseu falou, mas o Senhor está mandando, vai lá e dá para ele, dá lá. Distribui o pão para todo mundo. 20 pães, eu não sei o tamanho daqueles pães, mas eu pensei no pão francês. Irmão, se cortasse em 3, ainda não andava, né? Pensou, ia dar um fiapinho para nós lá de pão. Para cada um, se tivesse 100. E aí Deus fala para Eliseu, Deus está mandando, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Essa foi a primeira, e não teve estardalhaço, irmãos, pode ver, não teve eis que te digo, não teve nada disso não. O milagre aconteceu ali nos pães, foi entregando, não acabava. Sobrou. E aí nós vemos no Novo Testamento, 2 multiplicações de pães. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Mas antes disso, olha o que os discípulos falaram. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Então algum discípulo já falou, ó, deve ser André, certeza. André já fazia o cálculo, ele já calculou, falou, isso aqui com 200 denários não dá para comprar, manda embora Jesus, manda embora sem comer mesmo. E Jesus se compadeceu do povo ali. Viu, irmãos? Esse povo aqui que nós estamos falando sabia a história de Eliseu de baixo para cima, irmãos. Era a história do povo deles. Jesus não poderia multiplicar os pães. Eles não pensaram nisso, a primeira coisa, manda todo mundo embora porque não vai dar certo. Jesus está nos chamando para o novo. Aí a gente fala para Jesus, Jesus, não vai dar certo. Jesus, isso aqui não dá certo assim não, está no deserto, manda embora.
Aí, não obstante isso tudo, eles já tinham vivido uma. Aí teve outra multiplicação, que era um pouco diferente, que foi com 7 pães, diz a Bíblia, 7 pães e alguns peixinhos. E olha o que diz de novo um dos discípulos. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Irmãos, nós sabemos que Deus faz. E por que paira tanta dúvida na nossa mente? Se eles já tinham assistido uma multiplicação, não era simples demais olhar e falar, mas o mesmo Jesus que multiplicou esses dias aí, ele não pode multiplicar de novo? O Deus que falou lá no ouvido de Eliseu não pode agir de novo? Irmãos, nós não vivemos muitas coisas melhores, porque nós recuamos e não vivemos o novo de Deus. A Bíblia fala assim, buscai com zelo os melhores dons. Qual o dom que nós buscamos? Nenhum. Nós não pedimos dons nenhum. Nós pedimos, abençoa a minha casa, abençoa o meu emprego, obrigado pela minha comida, boa noite e tchau. Se der tempo de dar tchau. Deus está nos chamando para o novo. Viva o novo de Deus sem medo. Neste momento da história, só para vocês saberem, eu estou repetindo coisas que aconteceram 1, 2 vezes, 3 vezes. E nós também já sabemos do Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, 430 anos de escravidão. Deus sabe tanto o que faz, que Ele prometeu isso para Abraão. Ele falou, o povo vai ficar escravo 400 anos lá, e eles ficaram mesmo. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu a mão da humanidade. E aí teve um êxodo. E agora esse povo, era uma profecia aqui que Deus estava dando para Isaías, que ia tirar o povo da Babilônia. É aí que se passa essa profecia. Vocês não estavam vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Você consegue ver uma coisa nova? Falando para o povo. A coisa nova era o quê? Vai haver um novo êxodo. Eu vou levar vocês daqui. Eu vou levar vocês daqui e vou colocar onde vocês têm que estar. É assim que Deus faz. Se Ele quiser fazer um novo êxodo com a gente aqui, Ele leva a gente para onde Ele quiser. Nós queremos viver o novo de Deus, porque Deus está falando conosco nesta manhã. Todo novo dá medo, mas nós precisamos enfrentar este medo, irmãos, porque Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Não há ninguém que Ele não possa usar. Tem gente que são usadas de muitas maneiras. Tem gente que não prega. Deus chamou em outra atividade. Tem gente que escreve cartas. E vai mandando cartas. E às vezes a pessoa recebe aquela cartinha e fala, Deus me ama. Fez alguém escrever uma carta para mim. E Deus é tão bom ainda que coloca a carta para a pessoa certa que tem que ler aquilo. Não tem coincidência nas coisas de Deus. Se Deus está te chamando, irmãos, olha para frente e vai, porque Ele vai te levar em lugares melhores. Aqueles discípulos, eles ficaram em dúvida algumas vezes, mas todos eles foram capazes de morrer por Cristo. Eles morreram de diversas formas, porque eles queriam viver o melhor de Cristo. Eles viveram o melhor que eles tinham. Eles entregaram o melhor que eles tinham. Eles entregaram o melhor. Falou, vou dar tudo. Eu não quero nada para mim. Ouvindo o T.D. Jakes pregar uma vez, ele falou, eu quero subir vazio. Mas o que ele estava querendo dizer assim, tudo que Deus me mandou eu deixei para todo mundo. Eu vou subir vazio. Eu vou subir sem dever nada. Eu vivi o melhor. E é isso que Deus está nos chamando. Investiga o seu coração aí nessa hora. O que Deus está chamando que você olha e fala, não, isso é para o irmão lá, é para o outro lá, é para todo mundo, menos para mim. Deus está falando. Deus está falando com a igreja nesta manhã. Não tenham medo. Deus te leva e cuida de você.
Lembra da história de Agar? Abraão teve que mandar Agar embora porque estava dando um problema danado com Sara. O próprio problema que Sara arrumou, depois ela deixou para Abraão resolver, né? Falou, agora manda embora. Ela que arrumou esse problema aí, irmãos. Põe na conta da Sara. E aí agora Sara é mandada embora com um menino. E aí ela está no deserto, acabou a água, ela se distanciou um pouco, o menino estava chorando. Não era tão novo não, já tinha 14, né? 13, 14 anos. Não era um bebê não. Mas ele estava chorando. E Agar vai para longe, devia estar os dois muito fracos, ela falou, não vou olhar meu filho morrer. E aí o próprio Senhor se manifesta naquela passagem. A palavra de Deus diz, o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor é em letra maiúscula. Foi uma teofania, uma manifestação de Deus lá ali. Deus se manifestou ali. E Deus providenciou para ela água. Será que Deus mudou e não pode nos dar água? Não pode cuidar de nós aonde Ele nos levar? Quem já andou em região deserta, as montanhas de areia, elas estão aqui, ora elas mudam, elas vão para um lado e para o outro, né? Eu fui num lugar no Nordeste que era assim, doía até as pernas, a areia batendo na perna, de tanto que era o movimento de areia. O deserto é assim. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus está falando aqui que Ele vai fazer um caminho no ermo. Sabe onde não tem caminho nenhum? Você olha assim e fala, mas para onde eu vou? Deus, Ele faz um caminho. Ele não vai te deixar no deserto, a não ser que a gente queira ficar lá. Tem gente que quer ficar lá. Se nós andarmos com Ele, Ele vai fazer um caminho e nós vamos após Ele. Irmãos, viva o novo de Deus. Viva o novo. Dá um pontapé inicial hoje para viver o que é melhor. Dê espaço para o novo de Deus na sua vida, que a sua aventura vai ficar ainda melhor. Pensou, irmãos, quando a gente tiver... Eu não estou muito longe dos cabelos brancos, não. Tá? Cada dia mais branco. Mas pensou um dia, já senhorzinho, né? Por enquanto eu só estou tiozinho. Lá na academia todo mundo me chama de tiozinho. É tudo 20 anos, 25 anos, aí eu sou o tiozinho da turma. Mas pensou quando nós estivermos lá, irmãos, lá na frente, nós tivermos tanta história para contar, para edificar as pessoas, para aconselhar. Talvez naquele momento a nossa força, nós não vamos ter tanta força, mas nós vamos ter tanta história para falar o que Deus fez. Mas só vamos ter história se nós vivermos o novo de Deus. Amém? Eu queria orar então. Feche os seus olhos.